e passamos ali 2 horas com Cristo. Foi uma experiência fantástica. Os cultos da madrugada, a buzina da oração. Nós tivemos um retiro espiritual que foi de fato uma bênção de Deus, e voltamos conscientes de que precisamos andar com Cristo e estar em plena concordância com Ele. Amém? Queridos, a visão aqui da frente é uma visão panorâmica. E eu confesso para vocês que vê-los um pouquinho dispersos não é uma situação muito assim boa. Então eu vou pedir a vocês a gentileza de andarem uma segunda milha e virem mais para frente, para estarmos mais próximos uns dos outros. Por favor, se vocês puderem fazer isso, a gente agradece. Vamos ficar mais próximos. Nós temos que estar unidos em Cristo, né? Pela sua graça, pelo seu poder, amém? E nós queremos, neste instante, convidá-los para lermos o Salmo 34. Vamos ler o Salmo 34. Eu tinha preparado umas músicas para cantar, se o senhor quiser. Eu sou sobre bênção. Seja tu uma bênção. Deus mandou tu. Queridos, o Salmo 34 é um dos salmos mais lindos, inspiradores da Bíblia. E nós aqui queremos fazer uma leitura com vocês, e antes de mais nada queremos lembrar que amanhã começa a jornada espiritual dos 10 dias de oração, 10 dias de oração. Então nós vamos ter aqui, pela graça de Deus, cerca de 10 pastores, cada pastor um dia. Vocês receberam um marca-página, lembrando exatamente dos 10 dias de oração. Quem não recebeu, foi triste essa parte. Mas de qualquer forma, esteja aqui no caso amanhã. E amanhã nós vamos ter a abertura com o tema necessidade de oração com o pastor Harry. E estaremos entregando um material extraordinário para vocês, um material inédito sobre oração, para que vocês possam acompanhar exatamente os 10 dias, amém? Então eu quero saber o seguinte: se eu vou estar aqui amanhã sozinho ou se vocês estarão juntos comigo amanhã? Quantos vão estar aqui amanhã, pela graça de Deus? Então já dá para nós começarmos uma revolução espiritual nesta igreja. Muito bem, Bíblias abertas no Salmo 34. Vocês já encontraram? Então veja, a palavra assim nos diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Você já viu assim, gente assim que sempre está com um cântico nos lábios? Pois é, louvar tem poder. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados, e o vosso rosto jamais o quê? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Maravilhoso? Então vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Vamos todos cantar com bastante alegria uma música especial que diz que pode cair o mundo, eu estou em paz. Está aqui neste salmo que o pastor estava mencionando aí.
vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus conhece a glória verdadeira. Somente a vida tem real valor. Ele que promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem temor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, Pois tenho Deus comigo. pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, nesta noite queremos ter um encontro especial contigo. Para isso pedimos que nos abençoes, nos dê a tua paz e nos guarde, Senhor, para que tudo que fizermos, falarmos e ouvirmos possa ser para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos abrir o compêndio de Deus
logo nas primeiras páginas, exatamente no capítulo 12 do livro de Gênesis. Os versículos 1 e 2, a palavra assim nos diz, Bíblias abertas, Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, quem abriu diga amém, quem não abriu não diga nada. Queridos, por favor, o texto encontra-se logo nas primeiras páginas da palavra, capítulo 12, versos 1 e 2, é interessante que ao citar a referência de um texto bíblico, que você grave em primeira instância os números. Se eu falei Gênesis 12, versos 1 e 2, o que é que você deve gravar primeiro? 12, 1 e 2. E qual é o livro mesmo? Gênesis. Então é mais fácil você se lembrar o nome do livro depois do que os números. Muito bem, a palavra assim nos diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Nós temos aqui o chamado que foi feito a Abraão, e nesta ocasião, ele teria que recomeçar a sua vida, e ele estava, Tocinho, com quantos anos? 75 anos. Estava com 75 anos. Hoje muitos brasileiros estão iniciando ou recomeçando a sua vida aos 50. Então, se de repente você está naquele 4.0, saiba que você ainda tem muito que rodar ainda. O fato é que Deus disse para ele, sê tu uma bênção. É exatamente isto que Deus espera que nós sejamos. Que nós sejamos uma bênção para a nossa família. Que nós sejamos uma bênção para a igreja. Que nós sejamos uma bênção para os nossos colegas de faculdade. Mas, por favor, na hora da prova, não faça aquilo. Mas o que eu quero agora é que vocês se reúnam em grupos e que vocês falem como em Cristo a gente pode ser uma bênção para alguém. Então vamos nos organizar agora, vamos ficar em pé em grupos de 4, de 5, por gentileza. 6, tá bom, no máximo 7. Mas quanto menor o grupo, maior a participação. Então vamos nos organizar em grupos e nós teremos 2 momentos. O primeiro momento é como ser uma bênção na sua opinião. Como você pode ser uma bênção na sua opinião. Por favor, por gentileza, vamos formar os grupos. Quanto menor o grupo, maior a participação. Para esse primeiro momento, vocês têm 3 minutos. Então já podem começar a falar. Qual é a pergunta que vocês irão responder? Como ser uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Tudo bem? Então podem responder essa pergunta. Primeiro momento. Segundo momento, eu direi daqui a pouco.
Amém. O grupo que terminou, diga amém. Quem não terminou, diga amém também. É o seguinte: uma pessoa do grupo agora deve orar para que nós sejamos esta bênção. Então, por favor, pode ficar em pé, de mãos dadas, se assim desejarem. E vamos orar. O tema da oração é sermos uma bênção de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é o momento da oração. Queridos, muito bem, 10 dias de oração.
Por que não 9 dias? Por que não 11 dias? Por que não 100 dias? O ano passado nós fizemos 100 dias de oração. E hoje nós vamos fazer apenas um 10º, 10 dias de oração. Por que isto? No livro de Atos, a palavra nos diz, no capítulo 1, verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Porto Alegre, exatamente do Iguatemi, não é isso? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Nós temos 2 grandes promessas no Novo Testamento: a promessa da segunda vinda de Cristo e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Neste texto de Atos 1,4, Jesus se referia à promessa da sua vinda ou da vinda do Consolador? Da vinda do Espírito Santo. Exatamente entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes, transcorreram-se 10 dias. E o que aconteceu durante esse período dos 10 dias foi coisa de Deus no coração da igreja. 10 dias de oração gerou confissão de pecados, reconciliação, humildade, perdão, crescimento espiritual e etc. E aí houve o derramamento do Espírito Santo. Então nós vamos estar aqui exatamente revivendo a experiência apostólica a partir de amanhã, quando passaremos 10 dias em oração, inspirados por esta experiência apresentada no capítulo 1 e também no capítulo 2 do livro dos Salmos, livro de Atos. Interessante que o Espírito de profecia afirma categoricamente que com esta bênção, qual é a bênção? O batismo do Espírito Santo, com esta bênção virão todas as outras bênçãos. Então, se tu queres ser uma bênção, você tem que receber o poder do Espírito Santo. Você precisa orar. Você precisa investir na sua conexão com Deus. Então, amanhã, 7:45, nós vamos ter o cenáculo de oração. Eu vou estar aqui com vocês para nós meditarmos e orarmos durante 15 minutos. E às 8 horas em ponto, começará o programa propriamente dito dos 10 dias de oração. Mas na realidade, 7:45, ele já o quê? Ele já começou, né? E por falar nos 10 dias de oração, vamos agora, Tiago, me ajuda por favor, vamos assistir agora um clipe falando sobre esses 10 dias e fazendo uma chamada para estarmos aqui a partir de amanhã. Torne sua experiência com Deus mais significativa. Participe do movimento de 10 dias de oração. 10 dias, porque dependemos do Pai Celeste. Porque o Senhor ouve a oração dos humildes. 10 dias para refletir sobre o perdão divino e o perdão aos outros. Porque precisamos de vitória sobre o pecado. De 19 a 28 de fevereiro de 2015. Nas igrejas, nos pequenos grupos, na internet. E principalmente na sua vida. A oração é poder à disposição de cada um. Ore desde já por amigos, por familiares e jejue no dia 28. Não é o meu convite, mas é algo que Deus lhe pede. Venha conosco. A oração pode muito por seus efeitos, diz a Bíblia. Nós cremos nisso e eu sei que você também. Amém? Quantos estarão conosco aqui amanhã? Nós estaremos então juntos neste movimento de oração. Que Deus nos abençoe. Do jeito que nós estamos durante 1 minuto, vamos orar pelo pregador, que será hoje o ancião Antônio Tossim. Vamos pedir que Deus o use mais uma vez, do jeito que nós estamos,
Um minuto de oração silenciosa. Quero dar aqui o meu boa noite a todos vocês, boa noite. É uma alegria estarmos na casa de Deus. Semana passada eu estava falando com a minha mãe. Minha mãe já está com 80 anos. 5 anos a mais do que Abraão, quando Deus o chamou. E ao eu estar falando com a minha mãe, logo após, no término da conversa, eu disse, benção, mãe. Lá eu tinha o costume de se dizer benção. Mas benção, mãe. E aí a Bibi, a minha filha mais nova, cantou comigo aqui e perguntou assim, ô pai, eu não ensinei elas a me pedir benção, né? E ela disse, por que você pede benção para a avó e para o vô? E eu disse, olha filha, primeiro porque é um costume dos povos mais antigos, todos pedirem a bênção do pai, da mãe, do vô, da avó, dos tios. A segunda questão é porque ao abençoarem você, eles não dizem eu te abençoo, mas eles dizem Deus te abençoe. E você naquele momento está sendo abençoado por Deus, invocado por teu pai, por tua mãe, por teu tio, pelo teu avô, pela tua avó. Você já pensou que maravilha? Cada vez que você pede a bênção, a pessoa dizer Deus te abençoe? Você já pensou? Que algo nós não meditamos às vezes, não paramos para pensar. Interessante que a Bíblia, o pastor já fez a introdução do sermão, mas ela conta a história de algumas pessoas que foram chamadas para serem uma bênção para o mundo. Que pessoa vem à tua mente que foi uma bênção para o mundo, que você poderia falar? Que pessoa? Que você acha biblicamente, ou até mesmo fora da Bíblia, que foi uma bênção para o mundo? Quem? Moisés. Foi uma bênção. Quem mais você analisa que foi uma bênção para o mundo? Paulo. Apóstolo Paulo. Quem foi que falou aqui? José. Uma bênção para o mundo. Pessoas chamadas para ser uma bênção para o mundo. Por Deus. Interessante que havia terminado o dilúvio. E os descendentes de Noé eram, quem me ajuda aí? Sem, Cão e Jafé. E dos descendentes de Sem, filhos de Noé, a Bíblia narra a história do primeiro personagem que eu gostaria de mencionar esta noite. E o pastor já leu, mas eu vou usar ler novamente, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tu, Abraão, uma bênção. Nós mencionamos aqui, e está no meu relato aqui das pessoas que eu quero mencionar também esta noite, José do Egito, Moisés, Noemi, Ruth e Jesus, o último personagem que eu usei para fazer referência nesta noite. Interessante notar que na história destas pessoas, antes que eles se tornassem uma bênção, eles tiveram que passar pelo vale da aflição relatado no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todos esses, antes de ser uma bênção para o mundo, passaram pelo vale da aflição. Imagina comigo a história de Abraão. Antes de ser uma bênção, precisou trilhar o caminho do Monte Moriá.
Que dura experiência. Que história terrível dá para se dizer. Cada passo rumo ao sacrifício de seu filho, uma martelada na mente. Já pensou que análise ele conseguiu fazer da sua vida? Quantas coisas eu poderia ter dito de boas palavras e não disse? Quantas coisas eu poderia ter ajudado os outros e não ajudei? Já pensou, cada passo, com o seu filho do lado, e analisando a sua história, eu poderia ter sido melhor. Por que será que Deus está me pedindo algo tão grande? Naquela trajetória rumo ao Monte Moriá, cheio de pedras, lugar difícil, subindo, cada passo, uma pancada na sua mente, analisando a sua vida passada. Será que hoje, ao olhar para a história de Abraão, eu não posso perceber que Deus está me dando a oportunidade de reavaliar minha vida? Ele hoje está me chamando para ser uma bênção, mas eu preciso olhar a história desses grandes homens do passado. Que lição eu tiro da história de Abraão para mim? O que eu posso tirar de lição? Muitas vezes das aflições que passam na minha mente. Aflições talvez, se o dinheiro vai ser o suficiente para pagar as contas até o final do mês. Aflições talvez se eu vou ter sabedoria para educar meus filhos. Aflições que eu enfrento no meu relacionamento. Abraão foi uma bênção, mas antes passou pelo vale da aflição. Antes de ser uma bênção para o mundo, foi necessário ele aprender a pôr Deus em primeiro lugar. O primeiro desafio dessa noite que eu quero deixar para você. Você é chamado para ser uma bênção. Mas primeiro precisa aprender por Deus em primeiro lugar. Você consegue colocar Deus em primeiro lugar no teu dia? Pedir a direção dele bem de manhã? O segundo personagem está lá em Gênesis 37:1, não vamos ler, mas a história narra, é a história de José. Um filho, diria eu, bem criado. Um menino mimado. Um menino que o pai colocou uma atenção especial, por vários fatores, mas um ali, porque era filho da mulher que ele amava, e ele e o irmão eram a herança que ele obteve ali, daquela pessoa, e agora perdeu a mulher amada. Criou aqueles meninos com carinho, bem educado, criou nos princípios do Senhor. E agora aquele menino fiel, verdadeiro, tinha tudo para ser um homem de sucesso ali no próprio lugar onde eles viviam. Porém, Deus queria que ele fosse uma bênção para o mundo. Para isso, precisou passar pelo vale da aflição. E passar pelo vale da aflição significou ser traído pelos irmãos, jogado num poço. Você tem noção do que é ser jogado num poço? Certo dia eu estava saindo do colégio, 11 horas da noite, estudava à noite, era ainda jovem, adolescente, 12 anos de idade, e quando nós estávamos indo, começamos a ouvir um grito: socorro, socorro. Quando nós caminhávamos, o grito ia aumentando: socorro, socorro. E nós ficamos aflitos, não sabíamos o que era aquilo. Tinha um terreno baldio, e aquele grito estava ali dentro. Nós entramos, ainda meninos, medrosos, mas entramos no terreno, em busca do som, do grito. Para nossa surpresa, tinha ali um poço desativado,
E aquele grito vinha de dentro daquele poço. Aquele poço era profundo, tinha em torno de 30 metros de profundidade. E um menino amigo nosso, não estudava, mas ficava por ali, caminhando à noite, caiu naquele poço entupido de galhos. Já pensou galhos, espinhos? Você tem noção do que é isso? A aflição daquele menino. E ele gritava desesperadamente, ele dizia: chama minha mãe, socorro, me tira daqui, chama minha mãe. Você tem noção do que José teve que passar naquele poço? Até ser vendido como escravo, de menino mimado, agora escravo. Antes de ser uma bênção, precisou ser julgado e condenado imerecidamente. E agora, além de escravo, prisioneiro. Você parou para refletir quanta aflição na vida de um jovem adolescente? Às vezes você fica pensando assim: por que eu tenho que passar por isso? Por que? Às vezes nós perguntamos: Senhor, por que isso? Deus te chamou para ser uma bênção. Porém, muitas vezes, as nossas tendências, a nossa arrogância, a nossa prepotência, aquilo que nós gostamos, não permite que sejamos uma bênção. E por isso, às vezes, Deus permite que passemos pelo vale da aflição. José precisou, para ser uma bênção para o mundo, enfrentar a angústia, o desprezo, a traição, para amadurecer. O que você precisa passar para amadurecer? O que é necessário que aconteça na tua vida para que realmente você possa amadurecer e se tornar uma pessoa forte, firme na fé? O apóstolo Paulo, ele nos desafia a deixarmos de ser meninos, a vivermos, comermos, deixar de comer papinha, começar a ter atitude de gente grande. Muitas vezes nós vivemos com as emoções à flor da pele. Não pise nos meus calos porque eu vou revidar. Aí eu bato mesmo. Quando nós éramos moleque, pastor, às vezes quando surgia alguma bronquinha assim de briga, não faltava um amigo para chegar correndo: o mais homem gospe aqui. Quando você ia cuspir, tirava a mão, cuspia no outro. E aí o pau pegava. As emoções descontroladas. Será que nós não estamos precisando passar pela história de José? Mas eu quero refletir com vocês na história de Moisés. Antes de ser uma bênção, Moisés precisou, entre as muitas histórias, passar pelo deserto. O que você encontra no deserto? Quais são as alegrias do deserto? Areia, vento, serpentes, sol escaldante, frio terrível. Moisés tinha tudo para ser um faraó, mas para ser uma bênção, precisou de abdicar das glórias do mundo e passar pelo deserto. Qual será o deserto da tua vida? O que deserto Deus vai precisar pôr na tua vida? O que Deus vai precisar permitir para que você possa ser uma bênção para os outros? Que tipo de aflição física talvez tenha que ocorrer na tua vida, na tua saúde? Será que precisa haver uma doença na tua vida? Eu lembro de um irmão meu, que um dos mais velhos, segundo mais velho. Nós somos em 10 irmãos, éramos 12, 2 irmãs faleceram, e somos em 10 irmãos vivos. E desses 10, uma ovelha se desgarrou. Ele era uma pessoa espetacular, trabalhador, mas mentiroso da melhor qualidade. Ele dizia que o bom mentiroso é aquele que mente, mas mente tão bem que ele próprio acredita na própria mentira. E ele deu fino de trapaceiro também. E eu lembro que a minha mãe orava por ele, orava, e eu ficava bravo. Uma vez nós fizemos uma colheita de feijão, e
toda aquela safra de feijão, nós fizemos trabalhando, sol escaldante, 40 graus, e nós ali capinando e limpando, e batendo feijão de manguá. Se vocês não sabem o que é isso, depois outro dia eu posso explicar. E com 2 madeiras lá, e você bate o feijão, não tinha trilhadeira, nem colheitadeira para esse manuseio, para trilhar o feijão. E aí terminamos de colher, e ele foi lá em casa e pediu para o pai emprestar um dinheiro para ele, e o pai vendeu toda a nossa safra de feijão e emprestou para ele. Nunca mais vimos a cor do dinheiro. E eu lembro que minha mãe orava, e eu ficava possuído de raiva, que a minha mãe orava por ele. E eu já queria que Deus mandasse uma peste sobre ele mesmo. Mas um dia eu lembro de uma oração que a minha mãe fez. E ela fez aquela oração, e depois, quando eu saí de casa, aquela oração me batia na mente. Senhor, não dá paz para o meu filho. Traze ele de volta para os teus caminhos. Se for preciso, tira tudo que ele tem, mas traze ele para os teus caminhos. Você teria coragem de fazer oração pelo teu filho? Você teria coragem de fazer ela? Eu acho que eu não teria. Mas ela teve coragem de fazer. Todos os 10 filhos, são membros da igreja adventista, ativos. O menos ativo sou eu. Preciso aprender com eles. Todos trabalham para a causa de Deus. E esse meu irmão é o fundador da igreja adventista de Salvador do Sul. Está lá um grupinho. Ele é o fundador. Deus o trouxe de volta. Mas tirou tudo que ele tinha uma empresa, perdeu tudo. Tirou tudo. Foi só pela dor. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, Deus está me chamando para ser uma bênção, mas se olhar para a vida de Moisés, o que precisa acontecer na minha vida? Que deserto preciso passar? Que deserto? Será que precisa eu passar pelo deserto? Não posso vir pelo amor? O último personagem que eu quero mencionar foi Jesus. Jesus veio ao mundo para ser uma bênção, mas passou pelo Getsemane. No Getsemane, uma vida de oração. Você não gostaria de ser uma bênção para as pessoas que estão ao teu redor? Você precisa passar pelo Getsemane. Uma vida de oração. Mas Jesus também passou pelo Calvário. Uma vida de serviço. Uma vida de serviço. Hoje, o Espírito Santo está tocando no teu coração, para que você seja uma bênção. Porém, você precisa passar pelo Getsemane. Uma vida de oração, estudo da Bíblia. É necessário para que você seja uma bênção, primeiro passar pelo Getsemane. Mas é necessário para que você seja uma bênção, também passar pelo vale da aflição. E no caso de Cristo, passou pela terrível história do Calvário. Deus quer que você seja uma bênção em casa. E diz que todo bom sermão, para que ele seja um bom sermão, primeiro ele tem que ser aplicado na tua vida. E eu fiquei dentro de casa pregando para mim mesmo. E fiquei analisando. Tenho sido uma bênção dentro da minha casa? E percebi que tem muitos aspectos que estou falhando. Preciso ser melhor marido. Preciso ser melhor pai. Preciso ser melhor exemplo. Preciso ser, primeiro, uma bênção dentro da minha casa. Pregar sem que os meus filhos e minha esposa possam olhar para a minha cara é uma falsidade. Preciso ser uma bênção no trabalho. Eu tenho uma pequena empresa. Numa parte da minha história tive 30 funcionários. Desses 30 funcionários, 15 eram adventistas. Eu ouvi muitos dizerem que nunca empregariam um funcionário adventista. Eu sempre disse, eu emprego funcionários adventistas. Muitos deles.
A maioria hoje dos meus funcionários são adventistas. Infelizmente, dentre eles, alguns não são dignos de dizer que são adventistas. São mau exemplo, são mentirosos, são falcatrua no trabalho, são preguiçosos. Que bênção você é! São um mau exemplo para os outros que não eram adventistas. Você e eu precisamos ser uma bênção no trabalho, fazendo um serviço bem feito, ou melhor. Você tem que fazer o melhor, você precisa fazer o melhor, você não pode ser preguiçoso. Eu tenho um casal de amigos, e eles tinham um ateliê. Eu dei estudo para eles. E um dia ela me contou que eles fecharam o ateliê, estavam fechando. E ela, a Eliane, o nome dela, era responsável por cuidar dos funcionários, a maioria eram mulheres. E ela disse assim: eu vou fechar, o motivo principal, estou fechando, são que não consigo controlar minhas funcionárias, a ponto de elas se agarrarem de tesoura, e eu achar que muitas vezes iam se matar. Dizem que as mulheres falam mais do que os homens, né? Acho que falam mesmo, pastor. Você já imaginou se você usasse metade das suas palavras para abençoar os outros, para ajudar, para edificar? Você precisa ser uma bênção também na igreja, desenvolvendo os teus talentos, deixando ou permitindo com que os outros também desenvolvam os seus. Você precisa desenvolver teus talentos, mas não tem que ser o foco de todas as atenções. Você precisa ser um motivador, deixando que os outros desenvolvam os deles. Também, ajudando, apoiando, fazendo as coisas de maneira espiritual. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de maneira carnal. Não somos espirituais. E não somos espirituais, sabe por quê? Porque não fomos ao Getsemane. Não temos uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Por isso que somos carnais. Deus quer que você seja uma bênção. Deus não conhece barreiras que impeçam de você ser uma bênção para os outros. Ele pode mudar a minha e a tua história, mas você precisa de uma vida de oração e de serviço. Para que você seja uma bênção, as coisas do mundo precisam ser deixadas para trás. Que coisas do mundo eu preciso deixar para trás hoje? Talvez meu hábito alimentar, talvez aquilo que eu bebo, talvez as minhas palavras, talvez a moda. Sabe, muitos de nós somos prisioneiros da moda. Se a unha é preta que eu tenho que usar. Se a unha é vermelha que eu tenho que usar. Se o Joãozinho lá lançou uma moda, que a saia é por aqui, assim mais ou menos, uns 2 palmos para cima do joelho, é por ali que eu tenho que usar. E é mais ou menos assim. A moda é o meu Deus. Como serei uma bênção? Eu estou mais para ser uma maldição. Os costumes, a comida, a música. Que música eu costumo escutar? Que música? Venho na igreja e canto, saio daqui o meu carro, um rock pauleira. Em casa, o ouvido aqui, o fone, só pancada. Como serei uma bênção? Água, ela nunca vai se misturar realmente com o azeite. Larga um pouquinho de água ali para ver. Deixa ferver lá. Eu observo isso quando a Cris vai fazer massa lá e bota um pouquinho de água no azeite lá. Não se mistura, fica ali, não se mistura. O apóstolo Paulo diz que o nosso estilo de vida tem que ser esquecer as coisas do passado, que para trás ficam, e prosseguir rumo ao alvo. Prosseguir, ir à frente. Se a minha história no passado não foi a mais linda, eu posso reescrevê-la a partir de agora. Hoje é o momento, agora. E eu quero encerrar lendo a bênção de Deus que está relatado no livro de Números 6:24. Números 6:24. Para que você seja uma bênção, e o Senhor quer te abençoar,
Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E a bênção de Deus está relatada aqui em Números 6, 24 e 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quer ser uma bênção? Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Coloque hoje tua vida nas mãos de Deus. E eu quero desafiá-lo a fazer isso, cantando o hino de número 480. Enquanto você canta, faça desse hino uma oração. Em tuas mãos, eu quero colocar minha vida, Senhor. 480. Vamos cantar esse hino em forma de oração. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Pai querido, nesta noite, nós aceitamos o desafio de ser uma bênção para esta igreja, para o nosso lar, para a empresa onde trabalhamos, para a comunidade onde vivemos, Senhor. Para isso, Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos. Aceita, Senhor, a nossa oração. Aceita, Senhor, a nossa vida. Transforma-nos para que os outros possam ver Cristo em nós. Despede-nos com a tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. E abençoa, Senhor, mais uma vez, os 10 dias que teremos de programação especial aqui na igreja. Que possamos vir e entregarmos cada dia a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.